Mônica Cilan, sou assistente social, sou ex-conselheira do Conselho Estadual de Direitos da Criança e sou mestre em políticas públicas. E nós devemos hoje dialogar um pouco sobre a questão do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. O que significa esse sistema? Como que ele se concretiza na realidade brasileira? A partir de que foi criado esse sistema de garantia? Quais são os desafios? Quais são os avanços que tivemos ao longo de todo esse processo de desenvolvimento, de estruturação? E, dentre os órgãos que compõem esse sistema de garantia, como a gente pode dialogar acerca do Conselho de Direito e também do Conselho Tutelar? Para iniciar um pouco dessa história, a gente inicia colocando que a política dos direitos humanos de crianças e adolescentes, anteriormente reconhecida apenas como política dos direitos da criança e do adolescente, é uma invenção vinda a partir da Lei 8069 de 1990, o conhecido Estatuto da Criança e do Adolescente. Anterior a essa legislação, quando se falava em política de direitos de criança e adolescente, falava-se a partir do ponto de vista das experiências que já tínhamos no país, como as FEBEMs, como as FUNABEMs, como o sistema de assistência ao menor. Então, essa é todo um histórico que a gente vem arrastando ao longo, desde a década de 40, para constituir um quadro de atenção à nossa criança e adolescente. Quando a gente chega na vigência do Estatuto, que a primeira grande mudança é reconhecer crianças e adolescentes como sujeito de direitos e, portanto, pessoas que estão dentro da Constituição Federal, no artigo 227, com todos os seus direitos garantidos, a partir de uma estrutura formada por família, por sociedade, por Estado, tem-se a necessidade de discutir uma política ampliada desses direitos, E, então, dentro do Estatuto, a gente tem o artigo 86, que é de onde começa o nosso ponto de partida para discutir o sistema de garantia. Na verdade, o artigo 86 do Estatuto deixa bem claro que essa política de garantia de direitos da criança e do adolescente, era assim que era tratado, faz-se necessário um conjunto articulado de todos os setores que formam a política nas três instâncias, e também na ambiência tanto de sociedade civil como de Estado. Ou seja, em 1990, anterior a 1990, os redatores do Estatuto, as pessoas que sonharam com uma legislação especial, diferenciada e também com uma política de atendimento dos direitos de forma diferenciada para criança e adolescente, já discutia uma palavrinha que hoje está muito na moda e que na época ninguém falava, porque na verdade não existia essa concepção. Na verdade, quando se fala um conjunto articulado, na verdade quer se dizer intersetorialidade. Então essa é o grande calcanhar de Aquiles, digamos, hoje, de todas as políticas, tanto setoriais como de garantia dos direitos humanos, em todos os segmentos da política de direitos humanos, que é conseguir fazer uma integração, uma articulação entre todas as políticas garantidoras, garantistas. Então, essa é a grande sacada daquela época que os redatores têm em colocar dentro da legislação federal algo que seja pensado a partir de uma estrutura que não faça uma divisa entre sociedade civil e Estado e que esteja integrado nas três esferas de governo e que se dê de forma articulada. Então, pensa-se em conjunto, pensa-se a política de garantia dos direitos da criança na perspectiva de que forme um grande conjunto. Quando a gente vem de 1990 e de lá a gente começa a discutir o sistema de garantia, claro, as pessoas que integram esse sistema de garantia, que a gente chama hoje de sistema, começam a discutir, puxa, como nós vamos efetivar essa política dos direitos de criança e adolescente? Que passos nós podemos dar para que essa política se efetive e se concretize? Então, em 1993, acontece um encontro em Pernambuco, e nesse encontro, exatamente discutindo como fazer o processo de implementação dessa política,
o Dr. Wanderlino Nogueira Neto, né, hoje nosso alto comissionado na ONU, começa a colocar isso em termos de sistema. Então, começa a se discutir que o sistema, que o conjunto articulado deva ser organizado de forma sistêmica à luz de outras políticas brasileiras, políticas setoriais, como é o caso do SUS, que é a primeira política sistêmica que nós temos, seguida pelo Sistema Único da Assistência, né, que são os primeiros passos para se dar uma abordagem, uma conotação de que todos trabalham juntos por uma causa. Então, quando o Dr. Wanderlino coloca, puxa, deveria ser na perspectiva sistêmica também, porque assim poderia se integrar todos os entes, todos os órgãos, todas as vontades, né? E deveríamos também começar a discutir numa perspectiva de tentar encontrar quem será o interlocutor dessa política, que isso é uma discussão que se arrasta até hoje, né? Quem irá falar em nome dessa política? A qual política pertence à criança e adolescente, que historicamente e até hoje continua com o ranço de que ela pertence à política da assistência social. De lá, a partir desses diálogos que acontecem, né, o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, resolve lançar em 2006 uma resolução que trata especificamente da organização da política dentro de um sistema, né? Então, a resolução 113, ela vem detalhando como é que essa política deve se dar, e nesse detalhamento ela pensa que a política de direitos humanos de crianças e adolescentes pode se estruturar a partir de 3 eixos, né? Esses 3 eixos integram, compõem todos os membros, todos os órgãos, todas as políticas que são transversais e que perpassam para fazer a garantia do direito. Então, pensando em 3 eixos, coloca-se, então, que o sistema vai se preocupar, né, vai ter como um ponto central exatamente o ordenamento de 3 estruturas que possam fazer com que, no final de todo esse trabalho, essa criança e esse adolescente tenham seu direito garantido. Então ele pensa, vamos aqui estruturar um eixo específico para a defesa, um eixo específico para a promoção e um eixo específico para o controle. Então esses são os 3 eixos do sistema de garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes, né? Não devemos esquecer. Então, como é que se organiza dentro de cada eixo os órgãos que compõem? Pensou-se que, no eixo da defesa vai ficar responsável pelo acesso à justiça, né? Como acessar a justiça, os direitos violados de crianças e adolescentes ou direitos ameaçados, né? E lá estão compostos por todos os órgãos que dizem respeito, que exigem, que façam, imponham essa questão, façam uma impositividade disso, e também todos aqueles que vão responsabilizar os violadores, né? Então estão os conselhos tutelares, estão as varas, estão as procuradorias, o Ministério Público, toda essa estrutura, o sistema de justiça está todo aí integrando esse eixo, que é o eixo da defesa, né? Dentro do eixo da promoção, pensou-se que todas as políticas públicas que garantem os direitos fundamentais deveriam estar integrando esse conjunto. Então, são políticas que fazem a promoção, a prevenção e também que dão conta também dos casos de violações. Então, estão a política da assistência social, da cultura, da saúde e principalmente do cumprimento das medidas socioeducativas, que são percebidas não como medidas punitivas, e sim medidas que promovem, né, por isso está dentro desta promoção, promovem esse indivíduo que ainda se encontra em formação, que são os adolescentes. Então, todas essas políticas, né, esporte, habitação, estão todas integradas no eixo da promoção. No eixo do controle, e estão integrando esse eixo todos os órgãos e todos os membros que discutem a questão do monitoramento, a questão do controle social das políticas, né? Então, são os conselhos de direito, são os tribunais de conta, são todos os órgãos, tanto os conselhos de direito como os conselhos também setoriais, né? Conselho de assistência social, conselho da saúde, conselho
de habitação, todos integram esse eixo que, dentro de todos esses conselhos setoriais, pode-se discutir como se encontram os direitos da criança nesse âmbito, né? Então, dentro dessa grande formação desse sistema de garantia, que é um sistema que os 3 eixos são, ao mesmo tempo que são autônomos, né, que tem força, cada um desses órgãos que compõem tem força para caminhar com suas competências, sem sofrer a intervenção dos órgãos que compõem os outros eixos, mas também precisam fazer uma interdependência, ou seja, precisam dialogar conjuntamente para que isso possa acontecer. Então, exatamente a intersetorialidade, que hoje é um dos nossos principais desafios de construir uma proposta nessa perspectiva. Por quê? Porque nós temos uma série de fatores que atrapalham nessa organização intersetorial. Passa por uma questão de personalismos mesmo, todos os problemas que são trazidos mesmo pela condição humana dentro das instituições. Nós sabemos que as instituições não são formadas por paredes, por estrutura física, mas por gente. E nesse âmbito, as pessoas, de modo geral, têm um problema em dialogar principalmente, né? Então, a construção do diálogo tem sido um grande impeditivo nessa política. Os personalismos têm atrapalhado muito. A gente vê em algumas dessas políticas, na construção, por exemplo, da agenda de convergência, para várias, da proteção integral, ou para várias outras agendas que convergem para os direitos da criança, de uma certa forma, até uma competição, né? E aí, no fundo, a gente começa a perguntar, nós estamos competindo por qual motivo, né? Por que a gente está brigando por um menino que, ao mesmo tempo, todos nós queremos garantir o direito dele? Então, é uma pergunta que a gente sempre está se fazendo quando todo mundo começa a se atropelar nas ideias, nas discussões, e um começa a dizer que faz mais isso do que aquilo, ou então que as pessoas muitas vezes deixam de reconhecer um passo importante em decorrência de uma questão político-partidária, que é uma coisa que atrapalha muito. Então, assim, não é do meu gestor, não é daquele que eu votei, não é do meu prefeito, então não está valendo, né? Não é interessante, não quer nem escutar muitas vezes a proposta, né? Ou várias outras questões, porque está lá por uma questão de status, ou então a minha política fez mais isso do que a tua, e aí começa um jogo de vaidade que tem atrapalhado bastante, né? No final das contas, o que a gente precisa colocar como força para a construção dessa questão intersetorial é que o interesse da criança esteja superior. Talvez com isso a gente consiga dar uma caminhada em relação a essa questão do personalismo que vem atrapalhando tanto, né? Uma outra coisa que também tem sido difícil nesse cenário de construção da intersetorialidade dentro do sistema de garantia é a falta do entendimento das pessoas, as próprias pessoas, os agentes de garantia dos direitos que não entendem, né, do eixo em que está localizado, às vezes não entendem qual é a sua competência. Por exemplo, nós temos escutado muito em vários municípios que as pessoas têm atrapalhado a função do conselheiro tutelar, por exemplo, né? Então, às vezes, pensa-se que ele tem função de polícia, que ele tem função de agente, de judiciário, que ele tem várias funções que não são da sua competência. Então, a gente também tem uma dificuldade do ponto de vista educativo, didático, de entender quais são as competências de cada órgão que compõe esse sistema, né? Não se entende, não consegue se compreender que, por exemplo, o Conselho de Direito é um órgão deliberativo da política, atrapalha como se fosse um órgão de execução dessa política, que é uma coisa completamente diferente. Então, essa dificuldade de entendimento, que passa por uma questão de abrir-se à formação, abrir-se ao estudo, né? A buscar o conhecimento também a partir dos encontros, de fazer uma escuta qualitativa dos agentes, isso tem atrapalhado bastante nessa formação sistêmica, né? Quando pensou-se uma formação sistêmica, pensou-se exatamente porque nós pertencemos a um mesmo coletivo que milita, que faz uma série de atividades no sentido de garantir direitos, né, na perspectiva garantista.
E nesse sentido, nessa formação sistêmica, a gente sabe muito bem que quando mexe com o órgão, automaticamente mexe com tudo. Então, foi pensado exatamente nessa perspectiva sistêmica para que as pessoas se compreendam fazendo parte de um todo, de um coletivo, onde cada um faz toda uma diferença, tanto positiva como negativa, né? Então, esses hoje são os principais fatores que, de uma certa forma, atrapalham e desintegram, né, essa perspectiva, esse pensamento, essa abordagem, né, sistêmica dentro da política de direitos da criança e do adolescente. E dentro disso, nós compreendemos, nós que fazemos, integramos também o sistema de garantia, acreditamos que os dois órgãos que são considerados os irmãos gêmeos siameses da política da criança são o Conselho de Direitos e o Conselho Tutelar, né? E aí a gente precisa ter uma compreensão desses dois órgãos, a importância que eles têm dentro desse grande sistema, porque a partir deles a gente vai conseguir, como a gente já tem conseguido enxergar em muitos municípios que se encontram com seu Conselho de Direito fortalecido e com seu Conselho Tutelar ativo, desenvolvendo suas competências afirmativamente, a política da criança ela tem uma outra formação, ela tem um outro nível de organização, ela tem um outro nível de qualidade, né? Então, o que o Conselho de Direito faz, né? Exatamente. O Conselho de Direito está dentro da Resolução 113 como sendo o órgão máximo que faz o controle da política da criança e do adolescente. Ele monitora, ele fiscaliza, mas ele também delibera sobre a política pública, ele também articula os órgãos do sistema de garantia, né? E nesse sentido, dentro dessa competência de deliberar, de colaborar com a articulação dos órgãos que compõem, porque isso é uma competência extraordinária do Conselho de Direito, né? Conseguir congregar os esforços de todas as políticas para fazer uma reflexão sobre como se encontram a todos os serviços que estão voltados para a criança, é a partir daí que tem-se um diagnóstico seguro para deliberar uma política. Não se decide sobre uma política assertiva, uma política, principalmente a política básica, que deveria ser a menina dos olhos da política de garantia de direitos, de todos os direitos humanos, ou ser uma política que alcança antes da violação, alcança antes da ameaça, né? Como é que esse conselho ele consegue se fortalecer, né? O que ele precisa fazer para ser forte, né? Qual é o grande segredo da força do Conselho de Direito? O grande segredo chama-se participação, né, popular. Essa é a grande caixinha de segredo que faz com que os conselhos de direitos, que hoje estão fortes, eles encontraram esse segredo, né? Como é que importância isso vai ter? Vai ter importância porque, embora o conselho seja paritário, ou seja, tem uma formação de metade governo, metade sociedade civil, a sociedade ela está lá de perto, né? Não apenas monitorando, mas também, quando ela delibera, ela tem a oportunidade de se colocar, se posicionar em relação à formulação dessa política. E quando ela faz isso, ela consegue, antes da execução, ela consegue se posicionar. Então, as conferências dos direitos da criança, por exemplo, é um espaço importantíssimo onde a sociedade deve estar organizada no sentido de zelar para que esses direitos estejam sendo garantidos à luz da política pública, né? Essa população compreendendo o seu papel, entendendo a força que tem dentro do Conselho, porque automaticamente as suas decisões viram resoluções que podem ser recomendativas, inclusive podem virar lei, né? Ela pode intervir nesse processo dentro do seu município, dentro do seu estado e também em nível federal, né? Afinal de contas, os conselhos eles existem nessas três instâncias, né? Sendo que dentro de uma das linhas que está colocada para a política de garantia dos direitos, existe uma linha que é importante, aliás, uma diretriz importante, que é a diretriz da municipalização. Por que a municipalização é tão importante e por que o CMDCA, como a gente costuma chamar, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é tão importante nesse cenário? Porque é no município que a criança de fato vive,
né? Então, lá de perto é que a gestão pode fazer uma diferença, pode criar os serviços, pode criar as políticas que são mais dirigidas com mais força e de forma mais afirmativa, assertiva, né? Não se perde tempo quando se pensa que a política municipalizada, o município como ente federativo pode estar colaborando de forma próxima com essa criança, não precisa esperar vir uma política sendo deliberada em nível nacional ou em nível de estado. O próprio município pode fazer sua proposta, né? Por isso que as conferências elas sempre começam do município e alcançando o nacional em todas as políticas, tanto setoriais como dos direitos. Nessa perspectiva de que a população é nesse momento que ela intervém com força, né, e se posicionando com força política dentro dos conselhos, não no sentido de fazer uma briga com o Estado, né, não, porque nós não podemos mais dialogar nenhuma política pública a partir da história da arenga, né? Vamos arengar aqui dentro, vamos brigar, e a gente não chegou a lugar nenhum. Nós temos um histórico bem grave de tanta arenga que não chegou-se a lugar nenhum. Hoje é o momento do diálogo, do debate. Acho que Paulo Freire nunca foi tão importante com sua dimensão dialógica. Aprender a escutar, aprender a se colocar, focando principalmente nos problemas e não nas pessoas, que isso é uma coisa que atrapalha muito. Durante as reuniões de conselho, já tenho assistido muitas reuniões e as pessoas começam a afetar as pessoas e não os problemas. Então, isso é um momento importante da gente dar uma alavancada nisso, né? Conseguir transpor esse portal e chegar num outro momento mais importante da política, amadurecer os passos nesse sentido. E lá, nesse cenário, entre governo de um lado e sociedade do outro, preciso que os dois se sintam não governo e não sociedade, e sim conselho, né? Colegiado, ter força de colegiado, porque, afinal de contas, se todos se percebem como fazendo parte de um órgão que pode deliberar, que pode monitorar a política, que pode fiscalizar essa política, todos pensando em prol de uma única causa, né? Tendo sempre à mão esse debate, voltando sempre para essa causa, lembrando sempre dessa causa, nós estamos aqui por qual motivo? Pelo interesse superior da criança. Então, se chega nesse denominador, a gente tem um conselho forte. Essas são todas as experiências positivas, né, que a gente tem tido. Uma outra experiência também importante que o Conselho de Direito precisa aprender o caminho das pedras é fortalecer seu Fundo Municipal dos Direitos. Todos os conselhos, nas 3 esferas, precisam ter seus fundos bem organizados, né? O próprio conselho, ele delibera sobre como esse fundo vai ser utilizado, esse recurso do fundo, né? Esse fundo é especial, ele recebe uma dotação tanto do município, da fonte STEM, né, como do Estado, como também da estrutura nacional, dos gestores, né? E também recebe a partir das doações e a partir das deduções do imposto de renda, né? Então, se coloca esse fundo para funcionar, se ele tem lei, se ele está com um plano de aplicação bem organizado, automaticamente esse conselho pode deliberar sobre ações importantes para o município a partir do recurso desse fundo, né? Então, a gente sempre fala que existe um tripé importante no município, que é o Conselho Municipal, o Fundo Municipal e o Conselho Tutelar, né? Se o conselho está organizado desse modo, com esse pensamento, né, automaticamente a gente começa a notar como essa política começa a se articular, começa a funcionar como se fossem verdadeiras roldanas de um todo. É muito interessante assistir isso de perto, né? E no caso do Conselho Tutelar, essa grande invenção do país que foi criada, onde mais uma vez o que vai ter de mais força é exatamente a participação da população de forma direta para fazer a defesa da sua criança e adolescente. Porque, na verdade, quando os redatores do Estatuto pensaram num órgão, né, que tutelasse, que desse conta, que defendesse diretamente os direitos da criança e do adolescente da sua localidade, pensou-se em pessoas das lideranças locais que elas por si só já tomavam pela mão essa questão do cuidado com a sua criança. A grande palavra do Conselho Tutelar é cuidado. É exatamente essa pessoa que conhece aquela localidade, conhece com as suas particularidades, a dinâmica interna daquele local, como é que funciona a vida da criança do seu lugar, do seu adolescente, e aí, a partir disso, ela já
toma algumas providências, ela já interfere de forma positiva nesse processo. Então, quando pensou-se na constituição de um órgão composto por pessoas da sociedade civil com esse perfil, era exatamente para se alcançar essa proximidade com essa criança e adolescente das localidades. É uma coisa assim completamente inovadora dentro de uma construção de garantia de defesa, né? Completamente diferente, porque coloca na mão da sociedade uma força que antes só estava colocada na mão do juiz. Então, tudo que se ia fazer era tudo jurisdicional, e o Conselho Tutelar, quando ele chega com essa força de intervir, não sendo juiz, mas com uma intervenção direta e realmente contundente, que faz toda uma diferença, né? Então, foi criado a partir pensou-se num colegiado de 5 membros, porque compondo um órgão de 5 membros, na hora que fossem discutir as questões, que tivesse alguns impasses, teria-se aí um para a volta de Minerva, exatamente nessa perspectiva, né? 5 foi uma coisa intencional, então 5 guardiões dos direitos que dessem conta dos problemas de ameaça e violação dos direitos da sua criança, da sua localidade, e que dentro disso, nos momentos de impasse, poderia ser o voto de Minerva para se chegar a um denominador. Então, qual a competência desse órgão, né? O que ele tem a ver com esse sistema de garantia? O que ele deve fazer? Ele é um órgão, em primeiro lugar, um órgão de escuta, uma escuta qualitativa, refinada, diferenciada, que não escuta apenas pela audição. Ele faz uma escuta mais profunda, porque às vezes a criança ou o adolescente, quando chega lá falando de uma ameaça ou de uma violação que vem sofrendo, que poderá sofrer, ele fala não apenas com a boca, ele fala com o corpo, ele fala com o olhar, ele fala de diversas formas, e o conselheiro ou a conselheira tem que estar muito alerta para isso, né? Então, ele qualifica uma escuta. Não é apenas uma repartição pública que atende as pessoas, que faz uma fila e que terminou sua vez entre o outro. Não. Inclusive, não existe um tempo mínimo para esse atendimento, né? Porque cada caso é um caso e a escuta ela tem que ser muito bem feita. A partir dessa escuta bem feita é que é possível tomar uma providência importante na vida daquela criança ou daquele adolescente. Essa decisão sobre o que fazer diante daquela denúncia, ela vai mudar por completo a vida daquele ser, né? Positivo ou negativamente. Então, se não for uma escuta muito bem feita, ao invés de ajudar, o conselheiro pode chegar a prejudicar uma criança ou um adolescente, né? A partir dessa escuta, ele faz o aconselhamento, né? Que é por isso que recebe o nome de conselho. Esse aconselhamento é uma conversa que esse conselheiro tem que ter, um diálogo, né? Franco, verdadeiro, autêntico com essa pessoa que ele está atendendo, seja a família, seja a criança, ou seja o adolescente, ou qualquer uma outra pessoa que foi fazer a denúncia da violação ou que buscou o conselho para, na verdade, receber um aconselhamento para uma determinada decisão, né? A partir disso, dentro das suas competências, ele vai aplicar, dentro das suas atribuições, que estão contidas no artigo 136 da Lei Federal, né, 8069, que é o Estatuto, o conselheiro ele vai tomar as providências necessárias, requisitando os serviços, né, das políticas públicas ou dos serviços locais de atendimento para cada caso que está sendo posto para ele resolver. Ele pode requisitar o serviço, ele pode fazer aplicação de medidas para a criança, né, medidas de proteção para a criança ou adolescente, ou ele pode chegar a fazer aplicação de medidas para pais irresponsáveis, né? Então, as medidas de proteção, de acordo com o artigo 101, salvaguardado alguns desses itens que estão contidos no 101, que são de competência exclusiva do juiz, né? Então, ele aplica até o parágrafo 6º, e no caso do artigo 129, que são as medidas voltadas para os pais irresponsáveis. Então, nesse caso, ele faz o atendimento, evidencia qual é essa denúncia e pode tomar uma dessas duas decisões. Se por acaso isso não for ainda
possível ou se não seja o suficiente para devolver o direito daquela criança que foi ameaçada ou violado, ele vai representar o Ministério Público ou ao Judiciário. O que é isso? Ele vai encaminhar todo aquele conjunto daquela matéria que diz respeito àquela ameaça ou violação do direito e que não é mais da competência dele, por exemplo, passando por uma questão de perda de poder familiar ou de alguma outra demanda que não seja da competência dele, que é jurisdicional, automaticamente ele tem que passar para essas autoridades. Então, sempre o caminho é esse. Ele escuta, ele aconselha, a partir do atendimento, né, que é atender, que é aconselhar, ele requisita e ele representa, né, que é exatamente chegando no último momento da sua atuação. Depois que ele faz isso, ele também faz um monitoramento dessas ações. Cada medida que ele aplica, ele pode fazer o acompanhamento, ele deve fazer esse acompanhamento, não é apenas eu requisito um serviço e deixo para lá, acabou, não quero mais saber. Ele tem que solicitar os órgãos que estão fazendo o atendimento, como se encontra aquele caso que ele encaminhou, né, que ele atendeu, como é que está aquela criança, como é que está aquela família, né? Como é que está solicitando o Ministério Público, como é que está aquela causa que foi encaminhada para lá, representada. Então, ele tem todas essas competências. Além disso, ele tem mais algumas competências que são de alta relevância, algumas atribuições, e que às vezes pouca gente consegue lembrar. Uma delas, ele pode interferir na política pública do seu município, no orçamento criança. O conselheiro, ele pode participar, ele deve participar da organização do plano plurianual, da lei de diretriz orçamentária, e ele deve também participar da lei orgânica do orçamento, a lei orçamentária, né, do ano. Então, ele pode se estruturar para levar quais são as respostas que esse município está precisando para demandar recurso. Como é que ele pode fazer isso de uma forma assim, definitivamente assertiva? Pode ser pelo registro no Sistema de Informação da Criança e do Adolescente, que é o SIPIA. Se ele aprender esse caminho que é super importante, né, organizar seus atendimentos dentro do SIPIA, no final ele terá um relatório bem esclarecedor de como se encontra a situação da violação de criança e adolescente do seu município. O SIPIA ele já gera um relatório muito importante, é um verdadeiro diagnóstico da situação de violação dessa criança, né? E uma outra coisa que ele também tem que fazer é fiscalizar as organizações que prestam atendimento à criança e adolescente, né? No seu município. Ele tem que fazer um cronograma, organizar um plano de ação para cada ano e dentro disso ele precisa fazer essa fiscalização. Ela pode ser integrada com outros membros do sistema, pode levar o pessoal do Conselho de Direito, Conselho da Assistência Social, do Ministério Público, fazer essa fiscalização integrada, ou também pode só. E ele pode emitir um parecer dizendo como se encontra essa situação desse órgão de atendimento, né? Inclusive, esse parecer, ele é de alta relevância na hora do órgão fazer o seu registro no Conselho de Direito. Então, essas são uma das competências do sistema de garantia. A gente não vai falar de todas porque cada órgão tem uma competência imensa, né? Mas esses dois são os principais que na verdade, dão uma sustentação para a atenção direta da criança e do adolescente de cada município nesse nosso país. Algumas pessoas têm colocado muito assim, que não tem esperança de que o sistema de garantia possa realmente se estruturar, que essa política está difícil de acontecer, que já tem 25 anos do estatuto que a lei não pega, mas isso não é verdade. Nós demos passos de alta relevância, nós tivemos melhoria em todos os quadros relacionados à criança e adolescente, inclusive hoje, quando a gente assiste um grande número de denúncias das violações dos direitos da criança, nós ficamos felizes. Significa dizer que a própria sociedade está fazendo um estranhamento. Isso é de total relevância, né? Então, nesse momento que nós precisamos, na verdade, integrar nossos esforços e começar a caminhar cada vez mais nas conquistas que nós já tivemos. O sistema de garantia da criança e do adolescente não está desligado dos problemas e também das emancipações que a nação tem de um modo geral. Então, toda vez que se emancipa com um determinado quadro, emancipa-se a questão da criança. Se a gente chega, por exemplo, no Estatuto da Igualdade Racial, a gente, de uma certa forma, afeta as crianças e adolescentes negras.
Então, todos os avanços de todas as formas alcançam esses seres que se encontram em desenvolvimento. E isso tem a ver com todo esse andamento da política local do nosso país, enquanto sendo Estado parte de um grande bloco de organizações internacionais que tem cada vez mais centrado seus esforços no direito internacional para a garantia dos direitos humanos. Nós fazemos parte dessa mega estrutura e esses são passos extremamente importantes que o país deu. Então, se a gente pretende ter uma sociedade mais justa para nossas crianças e adolescentes, a gente tem que estar alerta a todos esses sinais de avanços que têm acontecido e fortalecer esses avanços. Cada vez mais a democracia participativa tem que ser reafirmada, cada vez mais a gente precisa fazer uma escuta de qualidade para as nossas crianças e adolescentes. Esses são os passos importantes para fazer com que o sistema funcione.